Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Vitória, que segue de olho em algumas opções do Campeonato Estadual. Que história é essa que eu vou comentar aqui com vocês sobre alguns bons nomes, que eu vou trazer aqui alternativas para meia de criação, centroavante, ponta esquerda, ponta direita, que são alguns dos setores ofensivos que o Vitória ainda deve buscar. É claro que eu diria que a priorização do Vitória para esse ano, não ficaria nada surpreso se chegasse, por exemplo, uma alternativa para a zaga, um lateral esquerdo. Não acho que, apesar desses vários reforços que chegaram nos últimos 45, 60 dias, já são suficientes para a Série A. Acredito que mesmo com vários nomes, ainda vão ter alguns jogadores chegando agora no Campeonato Estadual. Vou trazer inclusive uma matéria que destaca isso, informação aí do Ítalo Rodrigues em entrevista ao IG Sport. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca no YouTube de 56 mil inscritos. Esse aqui é um canal que nós postamos apenas vídeos dos times fora do eixo. Então, Vitória, Remo, Paysandu, Santa Cruz, Curitiba, vários times espalhados pelo Brasil. Se você quer receber mais conteúdos do Vitória, se inscreve aqui embaixo. Estamos bem perto dessa próxima grande meta, que é dos 60 mil. Então, eu vou deixar essa matéria aqui lá do portal... vai estar aqui, do IG Sport. Segundo o Ítalo Rodrigues, Vitória monitora o jogador do Nova Iguaçu. Em entrevista, o diretor de futebol do Leão comentou sobre a possibilidade no mercado, sobre a expectativa também do Bavi e tudo mais. Então, sobre isso, sobre essa questão envolvendo contratações, eu vou deixar aqui para vocês. Eu nunca falo nome nem quantidade, porque sempre friso isso, principalmente nessa era de comunicação, a gente é refém do que a gente fala. Mas estamos monitorando sim. Tem aí 3 ou 4 atletas do Nova Iguaçu que estamos monitorando, que a gente vê como destaque e oportunidade. Além disso, agora eu volto nesse tópico, ele falou também sobre esse clássico, contra o Bahia, que é um vídeo que eu estou postando um pouco antes do jogo, mas tá aqui, É uma atmosfera surreal, a cidade que tem 2 clubes, acaba sendo assim. Eu senti isso no Remo e Paysandu, e que também é assim, E o Bavi é impressionante, você vê que a torcida quer cantar mais alto, quer incentivar mais isso, mas isso se nota demais. A atmosfera realmente é contagiante, isso antes do jogo, Eu tô gravando esse vídeo antes também, na quarta-feira, 11h30 da manhã, e vai sair, espero eu, que é por volta das 4 da tarde, para dar tempo, porque tem outros vídeos do Vitória programados aqui pro canal. Então, assim, eu concordo também nessa questão. Se ele falar, por exemplo, vai chegar 6 jogadores e chegar 4, a torcida já vai ficar com o pé atrás. E agora, sobre essa fala dele de 3, 4 jogadores só do Nova Iguaçu que estão sendo monitorados, fora ainda outras opções, pode ser que até seja um número maior de reforços daqui para o início da Série A, quem sabe 4, 5, 6, vai depender bastante. E sinceramente não é muito difícil de você identificar quais seriam esses jogadores do Nova Iguaçu. E além disso, eu quero falar aqui com vocês sobre outro atleta que vem se destacando bastante no Campeonato Mineiro. Na minha opinião, pode ser uma alternativa, para o meio de campo do Vitória, que tudo bem, já tem várias opções, já tem o Luando, o Júnior, o Jean Mota, que jogam em funções parecidas, mas pode ser um bom nome e com muito potencial. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas como essa que eu estou usando, do Nottingham Forest, da Inglaterra, essa aqui de Portugal que eu deixo aqui na mesa para vocês, e várias outras opções que eu vou deixar o Instagram deles e alguns vídeos passando de exemplos. Mas lembrando, não são só essas camisas, tem várias e várias mesmo. Lembrando que você pode adquirir a sua com 10% de desconto vindo aqui no Instagram, olhando a opção que tem lá no site deles, ou no Instagram, ou pedindo por encomenda. Fala que veio aqui pelo canal, pelo Black Carter, que você garante 10% de desconto. Então o link da DG Store está aqui embaixo. Então o primeiro jogador que eu quero deixar aqui para vocês é um meia de criação, que é o Robert Santos, ele que pertence ao Atlético de Minas Gerais. Nessa atual temporada tem 9 partidas, 4 gols marcados e 2 assistências. Ótimo desempenho realmente para um atleta super jovem, tem 20 anos de idade. Ele já foi especulado em outros times da Série A, como por exemplo o Vasco e também Atlético Mineiro, Cruzeiro, mas ainda não temos atualizações nesse sentido, se ele vai realmente continuar aqui no futebol brasileiro, se vai para uma equipe da Série A, enfim, a tendência é que ele deixe realmente o Atlético depois dessa disputa do estadual, que vai até agora, no final desse mês de março. É um jogador que já passou também na base do Palmeiras, do próprio Bahia também, no rival, não chegou a jogar profissionalmente pelo Bahia, foram na categoria de base no time sub-20, no total 23 atuações, 1 gol e 2 assistências, e jogou também na base do Vitória em 2018 no time sub-15, mas não temos informações, na época também ele era super jovem. Então quem sabe não pode ser uma alternativa, já conhece a capital, já conhece o Vitória, onde teve passagem na base, e vem viver uma fase muito interessante pela equipe, pelo Atlético, apenas 20 anos de idade. Acho que poderia ser uma alternativa bacana para meia de criação. Bom, então vamos falar aqui sobre esses destaques do Nova Iguaçu. Primeiro que eu quero deixar aqui para vocês é do Bill, que é um dos principais atletas, que certamente esse está na lista dos 4,
jogadores procurados, que é um ponta esquerda de 24 anos, que nessa temporada vive uma fase bem interessante, 14 jogos disputados, 6 gols marcados e 5 assistências. Ele pertence a uma equipe lá do futebol europeu, do Dnipro, lá da Ucrânia, e assim, tem contrato até o final do ano. Então, 11 participações em gols em 14 jogos disputados, camisa 10 do Nova Iguaçu, que ajudou muito a equipe, né, no último duelo contra o Vasco, participou em gols contra o Flamengo, contra o Vasco, o Fluminense, foi muito bem realmente o Bill. Lembrando que ele é revelado na base do Flamengo, até jogou, né, aí um pouco mais de 4 jogos e 2 gols pelo time profissional do Flamengo, e aí foi emprestado para o CRB em 2020, onde ele jogou bem, 31 jogos, 4 gols, ficou um tempo em 2 times lá do futebol europeu, da Letônia, inclusive, né, o Dnipro e o Riga da Letônia, e assim, se você for ver, ano passado não conseguiu jogar, 7 partidas na Europa, 7 partidas no Sampaio Corrêa na Série B e 9 jogos na Inter de Limeira, tirando a Inter de Limeira que ele foi titular, todos os outros como um complemento de elenco, até ir agora para o Nova Iguaçu. Muito bom jogador. Primeiro porque ele é uma função cada vez carente, né, no futebol brasileiro, que é um ponta esquerda, o cara de criatividade, ele é canhoto, corta para dentro e bate. Pode jogar também pelo lado direito, camisa 10 aí do Nova Iguaçu. Lembrando que o Vitória ainda busca, na minha opinião, pelo menos mais um ponta, tem que sim chegar mais um jogador nesse setor e acho que pode ser uma alternativa bem interessante. Na minha opinião, de todos os jogadores do Nova Iguaçu, esse é o que vai ter mais propostas, justamente por ser o mais novo, né? E um ponta, 24 anos de idade. Outra opção aqui, eu já falei outras vezes, não vou me prolongar muito, seria o do Carlinhos, jogador de 27 anos, que é um centroavante que vive uma fase muito bacana, 9 gols em 13 jogos disputados, além também de uma assistência. Vale lembrar que o Carlinhos, né, deu a volta por cima na sua carreira e tudo mais. Ele até o ano passado estava numa situação bem delicada, muito difícil para achar alguns clubes e tudo mais. Não é à toa que ele se destacou no ano passado, mas pelo Camboriú, na segunda divisão do Campeonato Catarinense, foram aí 15 jogos e 8 gols marcados. Vale destacar então que é uma função de centroavante, que o Vitória tem que ver como que vai ficar essa questão. Hoje já tem o Luiz Adriano e o Alejandro, que são duas ótimas peças para a Série A, na minha opinião. E um reserva imediato seria o Léo Gamalho, que vai estrear ainda na temporada, e o Caio Dantas, que pode estar de saída. Então se sair o Caio Dantas e o Léo Gamalho, eu acho que chegando o Carlinhos faria mais sentido, mas certamente teria uma concorrência muito grande nesse setor, que é de centroavante. Você ficaria com qual desses três, né? Se fosse para escolher, né? O Caio Dantas, o Carlinhos ou o Léo Gamalho? Qual que você escolheria? A tendência é que o Léo Gamalho assuma essa função como um terceiro centroavante. Então eu meio que descartaria o Carlinhos para ser um centroavante. Mas se foram 3, 4 jogadores do Nova Iguaçu, eu acho difícil demais, né? Tirar o principal artilheiro da atual temporada. Outra aqui que eu já vinha falando dele para vocês é o camisa 7, que é o Xandinho. Ele tem 26 anos, joga como ponta direita e segundo atacante, 28 anos de idade, destro, que não é um dos principais jogadores do Nova Iguaçu, muita gente não falava dele, mas jogava muito bem, joga muito bem, inclusive marcou o gol, né, da classificação do Nova Iguaçu contra o Vasco da Gama na semifinal. 13 partidas, 2 gols marcados e uma assistência, 3 participações em gols em 13 jogos, mas apesar disso vem de uma fase bem interessante nessa atual temporada, né? Se você for analisar, né, um jogador que é muito jovem, faz o trio de ataque com o Carlinhos, o Bill e o Xandinho, que é um jogador que até agora eu não vi sendo especulado em nenhum time da Série A, Série B, pelo menos até o momento não, mas certamente vai para alguma equipe interessante nessa atual temporada. Então seria um jogador ali bacana para uma função que, se você for ver, né, o Vitória está muito dependente nas pontas do Yuri Castilho e do Oswaldo. Acho que poderia chegar mais um jogador para complemento, né, de elenco realmente. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Desses 3, se você escolher 2, por exemplo, qual que você escolheria? E também dessa alternativa, né, do Xandinho pelo lado direito, foi muito importante nessa semifinal contra o Vasco. E para terminar, temos aqui o camisa 11, que é o Iago Ferreira, ele que tem 22 anos de idade, que apesar de ser camisa 11 e o Bill, que é o camisa 10, eles inverteram as camisas, né? Porque o Iago é o meio ofensivo e veste a camisa 11, né? Que é geralmente o número do ponta, e o Bill a camisa 10, que geralmente é o número do meia. Mas no geral tudo bem, né? Poderia ser o camisa 8 também. Só que é um jogador que vem chamando muita atenção porque é uma função ali que é raro também de se encontrar, meia de criação, é super jovem, 22 anos, e tem nessa atual temporada 12 jogos, 3 gols e 3 assistências. Lembrando que ele pertence ainda ao Fluminense, clube no qual passou toda a sua categoria de base, ó, vou deixar aqui para vocês. Foi muito bem no Fluminense de 2020 a 2022 na categoria de base, mais de 70 jogos disputados, 6 gols e 9 assistências. No Fluminense ele não chegou a jogar profissionalmente, e é raro isso, né? Jogador que vem se destacando, não chegou a jogar profissionalmente. Ano passado até passou emprestado ao Náutico, mas pelo que eu vi aqui ele não jogou nenhum jogo no profissional, tá?
Então não jogou nenhum jogo no profissional até ir agora para o Nova Iguaçu e que início de temporada, né? Jogador com 22 anos, 12 jogos, 3 gols e 3 assistências, certamente vai ter algum espaço aí em alguma equipe. Igual eu falei, né? Não tem como adivinhar qual desses jogadores o Ítalo Rodrigues estava se referindo, mas de 3 a 4 jogadores desses que eu trouxe aqui eu acho muito bacana. Claro, se vocês quiserem eu posso trazer um outro vídeo mostrando um lateral esquerdo, um lateral direito, volante, zagueiro, que tem bons nomes sim do Nova Iguaçu. Pode deixar aqui embaixo nos comentários quem que você escolheria e também sobre opções de reforços, né? Qual desses você iria? Estou curioso para saber. Agora, se você quer, né, por exemplo, começar lá na Ole Players para você ver esses próximos jogos, a cotação dos clássicos aí na final do Campeonato Baiano, vai estar aparecendo aqui para vocês. E no início também do Vitória na Série A do Brasileiro e outras opções de vídeos estão aparecendo aqui na tela, tudo aqui embaixo para vocês. E também a playlist, né, com mais de 200 vídeos, todos os dias os vídeos do Vitória. Se inscreve aqui embaixo que ajuda a gente a chegar a 56 mil. Valeu, galera!